Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AIS Engenharia, e hoje nós vamos utilizar a linguagem de programação do Excel sem nunca ter programado antes na nossa vida. Eu dei uma comentada um tempo atrás que eu estava fazendo uma planilha para fazer um recibo automático, que com a função concatenar que eu expliquei no vídeo anterior de Excel, né? Vou até deixar o card aqui. Uma das possibilidades seria fazer um recibo automático, por exemplo. Uma das características de um recibo é ter o valor escrito por extenso em algum momento ali do texto. Então, para a gente não ter que ficar toda vez inserindo o valor do texto ali, mesmo que seja uma coisa meio repetitiva, a gente não vai querer ficar trocando, porque a gente quer fazer isso de uma forma automática, para só trocar o nome de quem a gente vai fazer o recibo, ou na pior das hipóteses, o valor, mas daí seria num banco de dados mesmo, caso seja um fornecedor, por exemplo, e que nosso recibo saia de maneira automática. Então vamos abrir o nosso Excel aqui. Eu estou usando a versão 2016, mas a partir daqui todas elas são basicamente a mesma lógica. Primeiro vamos popular aqui a nossa planilha com alguma informação que a gente que a gente vai querer colocar no nosso recibo. Então, no caso, por exemplo, eu vou até colocar aqui porque a gente vai colocar tudo na mesma planilha para ficar um pouco mais simples hoje. Quero tentar deixar esse vídeo um pouquinho mais curto. Então, vamos começar aqui. Por exemplo, no caso, seria para um controle de inquilinos. Então, caso a pessoa tenha vários inquilinos, então eu vou começar colocando o inquilino 1 aqui. Coloquei o inquilino 1 aqui, eu vou arrastar para o lado e eu quero 9. E a gente já vê aqui que o Excel ele já pega a lógica, basicamente por trás do que a gente escreveu, e vai populando aqui. Isso eu estou colocando aqui junto só para algumas ferramentas a mais, caso você queira utilizar aí no seu dia. Aqui a gente vê também que as células não estão do tamanho certo, né? Ela não está cabendo tudo aqui. Então, uma forma automática para fazer isso, que é um pouco mais fácil, é só selecionar a planilha inteira, clicando aqui do lado em cima à esquerda, e clicando em qualquer uma delas, né? Clicando 2 vezes aqui na interseção delas aqui, ela vai ajustar o tamanho de todas elas. Então, a gente viu aqui que a gente só arrastou para o lado, ele já completou todas elas. Isso teria, se fosse vertical, né? Se fosse aqui vertical também aconteceria da mesma forma. Só que quando eu coloco um valor, somente um valor, quando eu arrasto para o lado, ele só copia o mesmo valor. Então, ele não tem nenhuma lógica por trás ainda, né? Então, eu vou colocar o 200, que eu quero que aumente em incrementos de 100, e vou arrastar para o lado. Ele já altera automaticamente. E aqui, por exemplo, eu quero colocar o endereço 1 do meu inquilino 1. Vou arrastar para o lado também e populamos todos eles. Essas todas aqui eu quero que sejam valores. Então, aqui na página inicial, né? Só aqui já tem o valor aqui como se fosse para a unidade monetária que você coloca ali. E aqui nós temos basicamente um banco de dados que nos diz quem são nossos inquilinos, qual valor eles pagam de aluguel e qual é o endereço da obra, o endereço deles, né, o endereço da residência deles. O que eu vou fazer aqui também, que é uma coisa que eu acho que eu não falei em nenhum outro vídeo ainda, é selecionar todo esse intervalo e dar um nome para ele. Então aqui, quando a gente seleciona alguma das células, ele nos dá aqui a coordenada dela, né? Então a gente está selecionando na K3 e eu quero selecionar todas elas. E aqui eu vou colocar, por exemplo, dados. Dados. Isso vai criar dentro do Excel uma variável. Então, a partir do momento que quando eu quiser acessar ele de algum outro lugar, eu posso colocar aqui, colocar a primeira letra, né? Ele já vai procurar tanto as fórmulas quanto as variáveis que já tem essa letra como inicial. Então, eu posso colocar aqui no dados e dar um tab também, só que ela vai dar um erro. Ela vai selecionar elas inteiras, certo? Se eu der um Enter, ela vai dar um erro porque ela não vai conseguir escrever todo aquele intervalo dentro de uma célula só, né? Então ela está aqui. Isso vai ser interessante um pouquinho mais para frente. Fizemos isso. Então aqui na nossa planilha aqui, a gente vai colocar o valor do recibo, por exemplo, né? Então a gente já tem ali nosso banco de dados aqui do lado para ficar mais fácil de enxergar. Então eu quero que aqui seja, por exemplo, que aqui vai ser o lugar onde eu vou selecionar o nome do meu inquilino. Isso a gente já explicou num vídeo passado também. Vai ser em dados, validação de dados. Eu quero uma lista. E essa lista eu quero que ela seja a lista dos inquilinos. Certo? Da mesma forma que a gente colocou aqui, né, a gente deu um nome para esse intervalo inteiro como dados, a gente pode também dar um intervalo para esse lugar aqui como inquilino. Então, daí na hora da validação de dados, ao invés de colocar ele simplesmente
o intervalo aqui das células, eu posso colocar inquilino e ele vai dar o mesmo resultado, porque ele vai procurar aqui no intervalo que a gente indicou para ele, né, que a gente já tinha dado o nome antes. Isso é muito útil quando a gente está usando uma planilha muito grande, né, com muitas informações. Então você dá os nomes que você quer nos intervalos ou nas células mesmo, né, que funciona também da mesma forma se fosse uma célula isolada, e fica mais fácil de você chamar o valor daquela célula em fórmulas mais para frente. Então aqui a gente colocou o nosso inquilino aqui. Eu quero então que aqui seja o lugar que a gente vai colocar o valor inicial dele. O valor numérico, no caso. Então o valor procurado vai ser o valor da célula abaixo. Ponto e vírgula. A matriz que a gente vai colocar, a gente já sabe qual que é. Vai ser a matriz dados. Então eu vou selecionar ela aqui. Dar um tab. Ela vai mostrar o que ela selecionou ali do lado. Ponto e vírgula. O valor, que é o valor do aluguel, vai estar na linha 2, né? Linha 1, 2 e 3 aqui, ele vai estar na linha 2. E eu quero que ele busque uma correspondência exata, porque como eu estou usando a validação de lado, ele elimina o risco do usuário colocar o valor errado na planilha. Então eu quero uma correspondência exata. E eu fecho. Então aqui nós temos que o inquilino 2, valor de recibo, R$200. E daí aqui a gente já pode testar que se eu trocar qual inquilino que ele já vai trocar o valor também. Recebemos D. E aqui, por exemplo, a gente já coloca o residente ou o locador, né? O locador do imóvel na rua tal. Residente D. E aqui a gente vai colocar um outro PROC-H. Só que dessa vez a gente ainda vai querer, né, selecionar aqui, porque esse é o nosso valor de referência. A tabela é a mesma. O que vai mudar então agora é a nossa linha de referência. Então o número do índice da linha vai ser A3 agora. E correspondência exata. Então aqui nós temos o inquilino 8, que paga R$800, e residente o locador do imóvel X. Então agora que vamos começar então com a parte da programação, sem a gente saber programar. Para começar com isso, primeiro então aqui o que a gente quer fazer? Colocar o valor por extenso, né? Só para ter uma ideia então aqui, a quantia D, e aqui que a gente quer que ele nos diga por extenso qual que é o valor dessa célula aqui. Você poderia fazer um banco de dados, por exemplo, também com os valores que são, e usar a validação de dados da mesma forma para selecionar automaticamente aqui com o PROC-H. Só que, na minha opinião, isso não é muito interessante, porque caso tenha um reajuste, caso você queira usar essa planilha para alguma coisa diferenciada, né? A gente colocar algum valor aqui no final só da validação de dados, ou algo que mude com uma certa frequência, você vai ter o mesmo trabalho de ficar tendo que alterar o tempo inteiro isso aí. Só que o Excel não tem nenhuma função nativa para fazer isso. Então, como que a gente vai resolver isso? Com um macro, né? Com o VBA. O VBA é o Visual Basic. É uma linguagem de programação dentro do Excel que ele usa para fazer algumas rotinas automáticas, né? Você pode usar ele como uma linguagem de programação normal. Só que a gente não aprendeu a programar ainda. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo, a gente pode colocar a função desenvolvedor aqui na lista de cima. Vamos fazer isso como? Colocando em opções. Personalizar faixa de opções. E aqui, por padrão, ela vem desabilitada. Então, a gente vai colocar a aba do desenvolvedor aqui. Então, nessa aba do desenvolvedor, a gente vai ter aqui a opção Visual Basic. Que seria aqui onde a gente entra no nosso ambiente de programação. Para nossa sorte, muita gente é muito boa em programação e posta funções, posta macros na internet de graça, certo? Então, para essa função de hoje, é só você procurar lá números por extenso no Excel, e ele vai dar uma função que ajuda a escrever isso que a gente quer, certo? Então, isso aqui é basicamente o que a gente escreve quando a gente quer basicamente ensinar o computador a fazer, a executar um algoritmo, certo? Então, eu não vou entrar em nenhum detalhe desse tipo, do que cada coisa faz, só que também nessa pegada de pegar códigos pontos da internet para utilizar no seu dia a dia, já é interessante começar a dar uma olhada nos códigos e ver o que você começa a entender. Porque pode ser útil, mesmo que você não queira criar um código do zero,
pode ser útil você conseguir alterar alguns parâmetros dentro dele para você utilizar, né, para ficar mais adequado ao que você precisa. E também para detectar alguns códigos suspeitos, porque um dos maiores problemas de se utilizar VBA com o código dos outros, com códigos que a gente pega na internet, é porque, como qualquer linguagem de programação, ela pode ter alguma parte do código que seja meio suspeita ali, seja algo de malware, né? Então, até na hora de executar macros, a gente vai ver que precisa colocar ali na parte de confiabilidade do Excel para que ele aceite macros. Então, vamos lá. A gente tem aqui já a nossa função, que a gente procurou na internet, e encontrou ela de maneira gratuita, sem direitos autorais. A gente vai copiar ela inteira, dando um Ctrl+C mesmo. Vai vir aqui no nosso ambiente de programação, inserir um módulo. E aqui a gente vai colar a nossa função. Se a gente der uma passada aqui só para ter uma ideia, a gente vai ver como que ela basicamente funciona, certo? Ela vai definir alguns parâmetros e o que ele vai escrever a partir daí. Então ele coloca aqui, por exemplo, as unidades por extenso, qual que é a unidade que é, ele vai, né, uma variável aqui, e quando essa variável for cada uma dos números, ele vai colocar. Né? E passando para cá, e se a gente for até no final, também é interessante até reparar que a gente já pode olhar aqui qual seria a limitação dela. Não é uma limitação simples, né, se for parar para ver, mas a última função aqui que tem é a função de trilhões. Então, se você quiser escrever qualquer coisa com um número maior do que 1 trilhão, né, se for 1 quatrilhão ou qualquer coisa do tipo, ele não vai conseguir. Então, essa seria a limitação do nosso código. Daí, para terminar tudo aqui, a gente pode simplesmente fechar aqui, colocar a nossa função, né, que no caso a função aqui vai ser como se fosse qualquer outra fórmula, é o extenso valor, e qual valor que a gente quer digitar por extenso. E ele vai dar pra gente aqui essa parte escrita por extenso. Outra opção daí para abrir um pouco mais rápido, até tinha esquecido de falar antes, caso você queira abrir ali sem a aba do desenvolvedor, quiser abrir a parte do Visual Basic, só clicar Alt e F11, que ele já abre aqui a parte do Visual Basic aqui. Então a gente pode minimizar aqui, que ele já vai ter um módulo diferente, né? Aqui que ele fica, a gente pode dar um nome diferente para ele. E daí no caso aqui também, eu esqueci de falar, foi um detalhe que passou despercebido, porque eu já ia falar, né, em questão de como chamar essa função. Caso você queira mudar o nome dela, ou, né, não tenha ficado claro para você no post que você viu, né, no seu repositório ali que você procurou, essa função, o nome da função que você vai chamar lá na nossa fórmula está aqui, ó, extenso valor. Então a gente vai fechar ela aqui. E aqui a gente está. Então daí a partir daqui também a gente pode usar a função concatenar da forma como a gente já viu anteriormente, para poder juntar aqui juntar as fórmulas aqui de uma maneira que fique mais agradável para imprimir. Mas por detalhe é que caso na hora de você salvar dê algum problema, você tem que lembrar sempre que quando você vai abrir uma planilha com um macro, ele precisa estar com os macros habilitados. Hoje em dia o Excel já vai dar alguns avisos diferentes para caso você queira habilitar o macro ou não, justamente por aquela questão de segurança que eu falei, né, que às vezes você vai pegar aí um código da internet, colocar, ou vir comprar uma planilha de alguém que você não conhece para utilizar, e os macros dela podem ter algum código suspeito que vai prejudicar a sua máquina. Para passar por isso, no caso você só vá usar coisas que você confie, aqui na ferramenta, aqui no menu opções, né, do Excel, vai ter a central de confiabilidade. E nas configurações, você pode configurar como você quer que o Excel lide com os macros. Então, aqui no caso, se eu confiasse completamente em todos os macros, todas as planilhas que eu estou fazendo, né, se for só eu que vou fazer, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar em habilitar todas as macros. E até tem aqui o avisinho, né, não recomendado, porque códigos perigosos podem ser executados. Por hoje seria isso. Eu não quis colocar ali até a forma final do recibo, porque é algo que a gente já viu anteriormente, né, como usar a função concatenar. Não é algo tão complicado de fazer e o vídeo já está ficando bastante extenso. Então, daquela forma ali, a gente viu como otimizar uma planilha para fazer um recibo automático. E a gente também viu como utilizar códigos de VBA na nossa planilha do dia a dia, sem precisar aprender, né, teoricamente, como fazer essa programação. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários abaixo ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram. E até a próxima.